Vamos ao mercado financeiro agora com Luiz Arthur Nogueira, que vai falar sobre o PIB. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Começando o mercado financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. A grande notícia do dia: crescimento econômico acima das expectativas no segundo trimestre. O mercado projetava um crescimento de 1%, veio 1,2%. Isso já está levando todo o mercado a revisar para cima as expectativas de crescimento econômico para o ano inteiro, que estava em torno de 2% e agora deve migrar para algo em torno de 2,5%. E mais uma vez, eu faço questão aqui de ironizar, com todo respeito, os pessimistas de plantão que antes mesmo de começar esse ano chegaram a projetar recessão econômica no Brasil neste ano. Nunca acreditei nesse tipo de projeção, nem mesmo de PIBinho. Está aí, os números estão comprovando que havia um pessimismo exagerado, sem nenhum fundamento econômico. Nós preparamos alguns gráficos para ilustrar e mostrar para vocês o desempenho da economia nos últimos trimestres. Vou caminhar aqui para o telão. Reparem aqui, nós temos aqui 4 trimestres seguidos de crescimento econômico, desde o terceiro trimestre do ano passado. Aí tivemos no primeiro trimestre desse ano 1,1%, que aliás é um dado revisado pelo IBGE. Inicialmente a alta era de 1%, ela na verdade foi maior, 1,1%, e agora, como eu destaquei, um crescimento ainda maior de 1,2%. No próximo gráfico a gente vai comparar trimestre deste ano com o trimestre do ano passado. Reparem que o crescimento é ainda maior. No primeiro trimestre foi uma alta de 1,7% e agora no segundo trimestre uma alta de 3,2% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. E por fim, o terceiro gráfico, que acumula os últimos 12 meses. Esse gráfico é importante porque ele dá uma dimensão anual para o desempenho econômico. Então reparem que no primeiro trimestre a gente vinha num ritmo muito acelerado de 4,7%, agora reduziu para 2,6% e a tendência de fato é de desaceleração na economia para que a gente encerre o ano entre 2% e 2,5%. Mas eu insisto, foi um resultado muito importante, muito positivo, surpreendeu os principais analistas que agora estão revisando para cima o crescimento econômico. E para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado aqui no mercado financeiro pela Jovem Pan News, é o Pedro Tiesi, que é analista de investimentos da SVN. Pedro, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Obrigado aí pelo convite. Prazer é todo nosso. Pedro, eu queria a sua análise inicial sobre esse dado específico do segundo trimestre, crescimento de 1,2%, e o que mais lhe chamou a atenção? Acho que é um dado bem importante, né? O mercado, igual você comentou, vinha bem pessimista. Acho que a guerra ela só agravou ainda mais, né, a nossa preocupação com relação ao cenário, porque a incerteza, né, para o mercado financeiro é a pior questão, né? Você não sabe para onde que vai, acho que é o pior. É o pior dos mundos, né? Então, quando a gente vê o indicador financeiro, né, o PIB principalmente, subindo, superando expectativas, para a gente é fundamental. Só que além do PIB, né, a gente vai destrinchar o que compõe o PIB, e quando a gente vê, né, a formação bruta de capital fixo, né, que é um fator importante, uma formação de investimento, né, a gente vê que realmente vem num patamar diferente do que estava pós-pandemia, a recuperação econômica, e agora a gente vê a formação bruta de capital fixo em 4,8%, contra o indicador anterior vindo negativo, né, de -3 no último TRI. Então, para a gente é um sinal de que a economia, além de estar recuperando via consumo, você também tem novos investimentos entrando no tabuleiro, e isso no longo prazo tende a ser muito bom, porque você vê realmente a produtividade do país podendo crescer aí nos próximos meses, talvez até ano, né? Então, acho que apenas o PIB bruto, né, a gente olhar ali 1,2 é legal, mas também ver ali a composição do indicador, acho que é legal também, porque a gente vê ali um pouco mais de otimismo para o longo prazo.
Perfeito. Pedro, antes de a gente falar um pouco sobre o futuro, eu preparei aqui mais 3 gráficos que me chamaram a atenção, porque eu não vou destacar aqui que o setor de serviços cresceu bastante, já era esperado, a própria indústria veio com resultado positivo, o agronegócio, o que é interessante, mostrando que os principais setores da economia cresceram no segundo trimestre, mas eu preparei aqui 3 gráficos, porque eu queria ouvir depois a sua análise, vou caminhar aqui para o telão. Reparem aqui, ó. Primeiro, consumo das famílias. A gente sabe que a economia brasileira é muito movida por consumo. E o dado veio forte. No primeiro trimestre tinha sido um crescimento de 0,5% em relação ao trimestre anterior. Agora veio 2,6%. Daqui a pouquinho eu quero ouvir a análise do Pedro sobre o consumo das famílias. No próximo gráfico, a gente vai analisar também os gastos do governo, porque poderia ser um PIB inflado por gasto público. E não é isso que mostram os dados do IBGE. Reparem que no primeiro trimestre houve queda de gasto público de 0,1% e no segundo trimestre uma queda ainda maior de 0,9%. E por fim, o terceiro gráfico, o Pedro até mencionou, investimentos. Aqui era um dado que vinha muito ruim, reparem as colunas vermelhas, no primeiro trimestre uma queda de 4,3% e agora um dado extremamente positivo de 4,8%. Então eu vou voltar aqui para o meu lugar para perguntar para o Pedro, primeiro sobre o consumo. Pedro, te surpreendeu esse dado de consumo das famílias e o que esperar daqui para frente, dado que nós temos um Auxílio Brasil maior, de R$400 para R$600, auxílio para caminhoneiro, auxílio para taxista, já tivemos antecipação de 13º do INSS, autorização de saque para o FGTS de até R$1.000. De que forma tudo isso impacta o consumo das famílias? É uma boa pergunta. Igual você comentou, né, de ter o gasto do governo não inflando o PIB é importante, porque isso mostra quão saudável está o PIB. Então, realmente surpreende de alguma forma você o consumo no patamar que está, e já era alguma coisa esperada. Esse consumo ele está acelerado, em grande parte porque tiveram esses estímulos que você comentou, então a gente esperava que o consumo viesse positivo, mas realmente ele veio bem acima do que a gente imaginava, né? Então, isso é importante porque indica, né, que não é só o gasto do governo. Inclusive, a gente até viu a dívida PIB caindo, se mantendo um patamar estável. Então, realmente, não é um fator de que o governo está injetando já na economia, o governo está gastando e está fazendo o negócio inflar. Mas sim, as pessoas estão voltando a consumir. O consumo ele é importante para o nosso PIB porque ele tem toda uma cadeia, né, de empregos que ela existe para poder atender esse consumo. Então, é um PIB que, na nossa visão, fica bem mais saudável, né? É um PIB que ele espera realmente que ele mostre, né, se não um final, mas o começo de um ciclo de retomada da economia, dado que a gente vem passando ali nos últimos 2-3 anos, né, com a pandemia. Então, é importante sim olhar esse dado de consumo, porque a gente tem que realmente começar a crescer de uma forma consistente e sustentável, né? Perfeito. Pedro, e o dado do investimento? Claro que tem uma parte disso que é recuperação, porque os 2 trimestres anteriores estavam bem ruins, mas o quanto é sustentável esse crescimento do investimento num contexto eleitoral que eu, em princípio, imaginava que pudesse até assustar um pouco qualquer decisão de investimento por parte dos empresários? Além do empresário, né, o estrangeiro também tem injetado dinheiro na nossa economia, tá? Vou primeiro falar do internacional, depois a gente fala um pouco do Brasil, porque o internacional é um pouco mais simples, né? A gente vê o mercado global ali extremamente preocupado com a guerra, né, e com a inflação americana, e isso, obviamente, né, gera uma aversão a risco, especialmente com os países emergentes, mas quando se observa, o Brasil ele está no patamar em relação aos países muito melhor. Então, o Brasil sendo uma fonte de captação de recurso estrangeiro, porque quando você olha para a Rússia, você vê que a Rússia está em guerra, a Argentina está numa situação bem complicada, o Chile é econômica, né, até um pouco para a esquerda, então isso acaba gerando um pouco de preocupação com relação ao Chile, e o Brasil acaba sendo um bom captador desse recurso que o investidor estrangeiro tem que alocar alguma parte no mercado emergente, então de alguma forma esse fluxo para a gente favorece. Olhando para o Brasil, né, quem mora em São Paulo está vendo como está aquecida principalmente a construção civil. Então, a construção civil é um fator super importante ali para o nosso PIB. E a gente vê realmente que a construção civil
ela mostrou agora, a gente vê empiricamente na cidade, né, que a cidade também estava um canteiro de obra aqui em São Paulo, tive agora o número refletindo que, de fato, a construção civil também tem injetado bastante dinheiro, também tem investido bastante. Então, para a gente, esse número, acho que, para o longo prazo, ele é fundamental para você ter esse giro na economia, ela voltando a performar. Tá? E também acho que um outro fator importante, né, e também que a gente vê como uma forma positiva, que é o recorde de arrecadação, né, que o Brasil teve, em grande parte veio por causa de investimento, imposto de renda de pessoa física, em grande parte por causa de rendas fixas, né, e essas rendas fixas elas vão também de alguma forma ser levadas ali para a economia real. Então, no todo, né, olhando mais o tabuleiro como um todo, né, o PIB ele evidencia um cenário que a gente fica um pouco mais confortável em assumir novos riscos, principalmente. Perfeito. Pedro, eu queria agora entrar rapidinho no assunto do mercado financeiro. Eu preparei aqui também 3 gráficos para a gente poder acompanhar o desempenho do Ibovespa. Aqui, ó, hoje abriu há pouco em queda de 0,28% aos 109.217 pontos. Temos as bolsas pelo mundo, as principais no vermelho. Reparem aqui, ó, Estados Unidos, tudo no vermelho, Dow Jones 0,48%, o S&P 500 0,62%, Nasdaq 0,80%. Na Europa também tudo no vermelho, praticamente acima de 1%, as principais bolsas, assim como na Ásia. E por fim, as moedas, no movimento, diria até estranho, de valorização do real contra as principais moedas, eu teria aqui uma queda do dólar 0,30%, R$ 5,17, o euro 1,09%, vendido a R$ 5,15, Bitcoin perdendo 0,24% aos 20.021 dólares. Com esse contexto, Pedro, eu queria saber até que ponto o mercado financeiro está muito assustado com a perspectiva de uma possível alta por parte do Banco Central americano, Fed, maior do que o próprio mercado projetava ou maior do que o mercado gostaria, com risco de, eventualmente, uma recessão nos Estados Unidos, talvez na Europa, e o principal, se isso vier a se concretizar, juros muito altos lá fora, até que ponto o contexto internacional ruim pode desacelerar, atrapalhar o crescimento econômico do Brasil? Excelente ponto. A gente teve, né, esse movimento na Bolsa Americana hoje, em grande parte, por causa dos PMIs. Então, saiu o PMI na indústria americana, hoje veio acima de 51, e isso, de alguma forma, mostra uma resistência da indústria, né, de fato, em eventualmente se expandir, contratar novas pessoas. A gente sabe que o emprego nos Estados Unidos é um fator importante de ser reduzido, na verdade, né, parece contra-intuitivo, mas o consumo lá está muito acelerado porque tem muito emprego, e quando você vê a indústria acelerada ainda, isso dá uma sinalização de que o Fed ele deve continuar no ciclo de juros, um ciclo de aperto, né, monetário via alta de juros para poder conter essa parte da indústria, contratar pessoas e o consumo se continuar aquecido. Então, em grande parte, isso afeta um pouco a Bolsa Americana hoje. Você tem aí realmente um movimento um pouco mais de aversão a risco, de alguma forma, né, pelo investidor estrangeiro. Só que quando você compara os juros brasileiros com os juros americanos, e aí entra na sua pergunta, né, o juros brasileiro está muito alto, né, a gente está com um patamar de juros que 2 anos para trás era inimaginável. Em compensação, a economia americana ela deve se desacelerar em algum momento. Então, isso, de alguma forma, no curto prazo, uma alta de juros americana, ela pode impactar marginalmente, dado as expectativas que o mercado tinha sobre esse gap entre juros brasileiros e juros americanos, mas no longo prazo ainda tem que ver uma desaceleração econômica americana, e esse investidor ele vai investir em países que estão um pouco mais à frente da curva, que a gente fala. E o Brasil é esse país que ele pode captar bastante desse recurso. Então, ainda que no curto prazo a gente tenha um aumento de juros americano impactando marginalmente o câmbio, no longo prazo pode ocorrer uma movimentação, uma troca de bolso, né, do investimento americano para o brasileiro, porque o Brasil ele tende agora, daqui para frente, continuar o crescimento. E é isso que o investidor vai acabar olhando. Isso pode favorecer muito a nossa economia. Muito bem, Pedro Tiesi, analista de investimentos da SVN. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado Financeiro, pela Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Bom dia, bom fim de semana.
Para você também. Agora são 11h32 e no encerramento do mercado financeiro, mais uma boa notícia. Além do crescimento econômico, nós temos a perspectiva aí de queda de novo nos preços dos combustíveis. Vamos acionar a repórter Paola Cuenca ao vivo, direto de Brasília. Paola, bom dia, seja bem-vinda. Quais são as informações? Olá, bom dia. De fato, a Petrobras anunciou uma redução de 25 centavos no preço de venda do litro da gasolina para as distribuidoras. Isso quando a gente fala da gasolina A. É a gasolina que ainda precisa ser misturada, o etanol, anidro, para que então, de fato, a gente tenha a mistura da gasolina C, que é a que a gente utiliza nos carros. Dessa forma, vamos falar em números práticos, né, aqui. A gasolina A, ela vai sair do preço de R$ 13,53 para R$ 13,28. Mas no momento em que é feita essa mistura com etanol anidro, diz a Petrobras que a parcela da petrolífera no preço do consumidor passará de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba. É esperado, então, que nos próximos dias, na próxima semana, o consumidor já possa sentir isso no preço de venda ali na hora que ele vai fazer o abastecimento do seu carro. A gente sabe que esse preço da Petrobras, quando ele é reduzido, ainda é passado para as distribuidoras, ainda deve ser feita a mistura dessa gasolina com etanol anidro, mas ainda assim é uma redução de alguns centavos e que deve ser sentida também pelos consumidores. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro já tinha falado ontem, antes daquele comício realizado em Curitiba, capital do Paraná, em uma entrevista ao SBT, que uma boa notícia viria da Petrobras nos próximos dias, porque desde junho deste ano, quando Caio Mário Paes de Andrade assumiu o comando da petrolífera, as boas notícias têm se acumulado, fazendo referência aos anúncios de baixa no preço dos combustíveis. Hoje, por exemplo, já começa a valer a baixa do preço do querosene de aviação, combustível que é utilizado nos aviões, uma baixa de 10,4%. Essa que foi anunciada hoje sobre a redução de 25 centavos no litro da gasolina A, que ainda precisa ser misturada com etanol anidro, que é vendido pela Petrobras, vai começar a valer a partir de amanhã, sexta-feira. Então, talvez para a próxima semana, os consumidores possam já sentir um alívio um pouquinho maior também na hora de abastecer o seu carro.